Olá, terráqueos! Bem-vindo a mais uma live de Geografia do oitavo ano aqui conosco. Estamos na semana 4, volume 2 já. Eu sou a professora Dalva e vou revisar com vocês a aula da professora Vivi. Então, gente, para começar, hoje nós vamos tratar o seguinte, página 2, 3, 4, 5 e a pesquisa que foi solicitada. Para me acompanhar, se você quiser pegar o seu livro, tá? O livro volume 2, também ali o seu caderno ou onde você fez a sua pesquisa, registrou ela para depois dar uma conferidinha. E um lápis também é bom pegar também, tá? Preparados? Podemos seguir? Então vamos lá. Vamos à página 2, então, nós vamos falar aqui das paisagens naturais dos continentes americano e africano. Não tem como não lembrar desta música. Ok, tá bom, foi, né? Já deu. Muita empolgação. Então vamos lá, gente. Bom, as paisagens naturais dos continentes americano e africano. Observe aqui comigo essas duas fotos que vocês têm aqui no meio, né? Essas duas fotos são florestas equatoriais em ambos os continentes, africano e americano. Veja se você sabe qual floresta é qual. Qual é a floresta amazônica e qual é a floresta do Congo. Daqui a pouquinho a gente volta ali para ver se você acertou, tá? Falar ali nas paisagens, nos ambientes naturais, é importante ressaltar o contraste ali com o desenvolvimento econômico. Sempre tem aquelas atividades, né, econômicas desenvolvidas por... Ok, quer ficar famosa? Dá um tchauzinho pro pessoal. Dá um tchauzinho. Pronto, ficou famosa. Então, sempre tem aquelas atividades em prol do desenvolvimento econômico, a exemplo que nós temos aqui, uma usina hidrelétrica, estrada, né? Então, infraestrutura, no livro vocês têm ali linhas de transmissão de energia, né? Torres de transmissão de energia. Então, essas infraestruturas são necessárias para o desenvolvimento econômico mais acentuado, mas acabam ali interferindo nas paisagens naturais e às vezes causando grandes impactos, tá, gente? Também nós temos o seguinte, aqui nós temos alguns exemplos de ambientes naturais da América e da África, né? Vocês têm uma perguntinha ali nessa página, pergunta o que mais você conhece de domínios naturais nos dois continentes. Então vamos lá, aqui nós temos as montanhas rochosas, a cordilheira dos Andes na América. Na África nós temos ali a cadeia do Atlas, não falamos das montanhas, né? Também temos desertos. Na América, o deserto do Atacama é um exemplo, e o deserto do Saara, na África. Também temos as florestas, que nós já falamos delas aqui, a floresta amazônica na América, a floresta do Congo, na África. Temos aqui também a vegetação, né, de savana aqui na África, e no Brasil nós também temos savana, só que nós chamamos de cerrado. Então, aqui alguns exemplos de ambientes naturais da América e da África, muitos deles eu garanto, acho que você deve conhecer. Vamos então para o próximo item aqui, próxima página. Só ressaltando aqui, né, gente, vocês conseguiram identificar aquelas paisagens, ó, floresta amazônica e floresta do Congo. Então, a da esquerda é a floresta amazônica, e da direita a floresta do Congo. Vamos então para a página 3 aqui, nós vamos falar um pouquinho das paisagens que são dinâmicas. Só antes da gente falar dessas paisagens, só ressaltar os objetivos do capítulo que vocês vão trabalhar aí daqui em diante. Os objetivos, então, caracterizar componentes ambientais,
destacar inter-relações entre os componentes nos 2 continentes, tá? A América aqui, a África aqui, analisar a questão hídrica também nesses continentes, tá? Seguindo aqui, falando das paisagens naturais que estão em constante transformação, vale lembrar o seguinte, nós temos o tempo geológico, o tempo da natureza, que tem um ritmo bem mais lento, e temos também o tempo histórico, que é o tempo da ação humana. Enquanto a ação da natureza ela é medida ali em bilhões de anos, a ação humana a gente costuma contar em décadas, séculos, no máximo milênios. Então são escalas de tempo muito, muito diferentes. Então, vale lembrar que a natureza tem um ritmo bem mais lento. Isso vale também para a exploração dos recursos. Nós, seres humanos, temos um ritmo de exploração de recurso muito mais rápido que a gente retira da natureza do que a própria natureza consegue repor. Então, isso gera alguns probleminhas para nós. A exemplo, então, né, desses tempos diferentes que nós temos, vou colocar aqui para vocês, nós temos aqui um GIF que mostra no Pangeia, 225 milhões de anos atrás, evoluindo, né, se dividindo até chegar à conformação dos continentes, como eles são hoje, né, a configuração atual, tá? Então, voltando aqui, gente, outro exemplo dessa questão geológica são as eras geológicas, né? Nós temos uma tabelinha aqui com as eras. Lá, o mais antigo de todos, a era pré-cambriana, foi lá que teve a formação das rochas mais antigas, as jazidas minerais metálicas, e aqui no Brasil a formação das serras do Mar e da Mantiqueira, tá, gente? Então, as rochas mais antigas. Na era mesozoica, houve uma intensa atividade vulcânica e houve o início da separação dos continentes, lá do Pangeia, né? Então, é o início da separação. No Brasil, aqui é importante conhecer que houve uma série de derrames basálticos, né, de origem ali vulcânica, na região sul, tá? Então, a gente já vai falar mais disso aí, tá? E na era Cenozoica, que é a mais recente, houve a formação das cordilheiras atuais, como os Andes, as Rochosas, tá? E ali também, aqui no Brasil, a formação das ilhas vulcânicas, os arquipélagos do Brasil, como Fernando de Noronha e a ilha de Trindade, Martim Vaz, tá? E as nossas planícies, tá, gente? A região amazônica. Então, esse é um exemplo aqui do nosso tempo geológico. E aqui vamos falar um pouquinho do exemplo das nossas atividades humanas. Nós temos um vídeo de time-lapse para ilustrar isso, tá, do Google. Então, mostra uma série de imagens de satélite sendo passadas bem rapidinho ali, e em uma escala assim, de 32 anos, passando rapidinho, para ver as alterações que nós, seres humanos, né, a ação humana nesse ambiente. Repara só, gente. Ele é bem rapidinho. Olha como a parte de vegetação natural vai sumindo, né, e vai aparecendo áreas de cores marronzinho, né, então são alterações aqui do ser humano, tá? Voltando aqui na nossa apresentação, nós temos então esses exemplos, tá, dos tempos. Aqui na próxima página, página 4, vamos seguindo aqui. Pessoal, continuando então aqui na página 4, nós vamos falar aqui do Vale do Rift. Só antes eu queria ressaltar que as forças internas da Terra, como o tectonismo, né, criam superfícies, mas também desfaz outras superfícies. E os agentes externos, né, que é a ação da chuva, do vento, da variação de temperatura, do gelo, esculpem essas superfícies.
E as paisagens naturais, então, apesar de ter um ritmo mais lento, né, com todos esses fatores, ainda assim elas são dinâmicas e estão sempre se transformando, tá? Então vamos falar aqui do Vale do Rift, que é isso, né? Então fica lá na região do chifre da África, sim, a África tem um chifrezinho, se você olhar no mapa, aqui nós temos um trecho do continente africano, ó, esse pedacinho é conhecido como chifre da África, tá? Uma série de desníveis, vales e rachaduras, tá? E uma falha, formam então o Vale do Rift. E ele está acontecendo ainda, né? Já faz algum tempo, e ele vai se espalhando aqui, continuando rumo ao sul. Em cerca de milhões de anos, essas rachaduras, essa fenda que está crescendo, vai fazer com que parte do continente africano seja dividido, seja separado, formando uma ilha, então, no Oceano Índico, tá? Então, gente, esse é o Vale do Rift. Nós temos aqui algumas imagens que ilustram uma rachadura que dividiu uma estrada aqui no Quênia. Então, essas coisas vão acontecendo e as pessoas vão acompanhando, só que, claro, vai muito além do tempo histórico, do tempo humano, né, o tempo geológico, coisa que vai levar milhões e milhões de anos para acontecer, ok? Nós temos aqui, então, na página 5, para nós finalizarmos a revisão, a interação dos fatores internos e externos, e também há uma interação entre clima, relevo, vegetação e hidrografia. E a interação de todos esses fatores que vai resultando, então, no que nós temos, e são os assuntos que vocês vão ter nas próximas videoaulas, ok? E voltando aqui, gente, por fim, vamos à nossa pesquisa, tá? Então, tinha que pesquisar sobre as regiões no Brasil em que houve um passado geológico marcado por atividades tectônicas e vulcânicas. Então, é claro que existem vários exemplos, mas aqui eu estou destacando alguns para vocês. Dá uma olhadinha se você colocou um igual, né, o que você queira complementar na sua pesquisa. Bom, começar aqui por atividades vulcânicas, tá? Nós temos os arquipélagos de Fernando de Noronha, Trindade e Martim Vaz, que foram, então, de origem vulcânica. Também ali na nossa região amazônica, especialmente São Félix do Xingu, lá no Pará, origem vulcânica também. Temos também uma questão vulcânica aqui, o derrame vulcânico, que originou ali rocha basáltica, que ao entrar em decomposição, origina um solo muito fértil, que é a terra roxa, e em grande parte da região sul, além de São Paulo e Mato Grosso do Sul, tá? Temos também aqui questão de termas, águas termais. Isso se origina como, né? Então, são grandes rachaduras mais profundas que vão se formando, a água vai infiltrando ao longo de milhares de anos, chegando ali perto das profundezas, esquenta, com a pressão essa água sobe. Então, origina ali termas, águas quentes naturais, que você pode ali tomar um banho quentinho. Essa região toda é muito aproveitada, então, para turismo, essas regiões de águas termais. Vários exemplos nós temos no Brasil, aqui em Goiás, então, Caldas Novas, em Minas Gerais, Poços de Caldas, em São Paulo, Águas de Lindóia, no Paraná, Iretama, Santa Catarina, Piratuba e Gravatal, e no Rio Grande do Sul, Marcelino Ramos, né? São exemplos que nós temos aqui. Então, de um passado geológico marcado por atividades tectônicas e vulcânicas. Pessoal, então, esse foi o nosso finalzinho aqui. Muito obrigada, espero ter contribuído aí para os seus estudos. Até então as próximas lives e videoaulas. Fui!